partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Câmara Municipal de São Paulo dá aumento salarial de 46% para Bruno Covas. Em uma sessão extraordinária, os vereadores de São Paulo aprovaram um projeto de lei que concede aumento de 46% do salário do prefeito Bruno Covas, passando de R$ 24.000 para mais de R$ 35.000. O vice-prefeito e os secretários municipais também terão reajuste. O salário do prefeito era visto como uma trava que impedia algumas categorias do funcionalismo público de receberem salários acima dos R$ 24.000. Essas categorias vinham fazendo pressão junto a vereadores para a concessão do aumento. O salário do prefeito e do secretariado não tinha reajuste desde 2012. A votação se deu mediante a uma manobra conhecida na Câmara como cavalo, quando um projeto é usado para colocar outro em votação. O texto usado como cavalo foi um projeto que estava parado desde 2018 e permitiu aumento de 2,8% nos salários de alguns servidores do Legislativo. Esse texto parado recebeu uma redação nova, um projeto substitutivo, que mudou o tema da norma e o colocou em votação sem que o novo projeto passasse pelas comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Finanças. Dessa forma, o texto foi colocado em votação sem a apresentação pública de nenhum estudo que mensurasse o impacto financeiro da medida, especialmente o quanto a folha de pagamento dos servidores vai crescer com a medida. Os vereadores das comissões se reuniram na própria sessão de votação e votaram um parecer conjunto pela legalidade do projeto. A aprovação se deu por aclamação, com registro de votos contrários das bancadas do PSOL e do PT e de alguns parlamentares de direita, como Fernando Holliday, do Patriota. Polícia vai investigar denúncia de racismo de atleta do Flamengo. A Polícia Civil abriu uma investigação nesta segunda-feira para apurar a denúncia de injúria racial cometida contra o jogador Gerson do Flamengo durante o jogo contra o Bahia no Maracanã neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, informou que vai ouvir o atleta e os outros envolvidos. Nas redes sociais, Gerson disse que foi chamado de negro após ter sido mandado calar a boca. Ele afirmou ainda que foi mais triste ver outras pessoas minimizando o caso dentro de campo. Em nota, o Bahia informou que demitiu o técnico Mano Menezes e afastou o jogador Índio Ramírez, que é acusado de racismo. No entanto, o clube afirmou que o atleta nega. A CBF solicitou à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia de racismo feita por Gerson. Carlos Villagrán, o Kiko de Chaves, pode ser candidato nas próximas eleições mexicanas. O ator Carlos Villagrán, mais conhecido como Kiko da série Chaves, pretende se eleger nas próximas eleições mexicanas em 2021. O cargo ao qual Villagrán irá se candidatar não foi decidido ainda, mas tudo indica que será para governador do estado de Querétaro, onde Kiko mora. A deputada Concepción Herrera Martinez, presidente do partido Querétaro Independente, confirmou que o ator está em negociações avançadas sobre a sua candidatura. Há interesse, pelo menos, é que o representante do senhor Villagrán nos relatou não definiram até o momento qual candidatura que gostaria de disputar, informou a deputada para um jornal mexicano. As próximas eleições acontecem em junho do ano que vem, onde o país escolherá os novos representantes da Câmara dos Deputados e alguns governadores de estado. Essa não é a primeira vez que o ator cogita se candidatar. Em 2015, um outro partido fez o mesmo convite, mas ele acabou desistindo. Recentemente, Villagrán deu declarações polêmicas sobre a Covid-19. Em uma delas, o ator de 76 anos disse que a pandemia do novo coronavírus não existe e culpou o fundador da Microsoft, Bill Gates, pelo, segundo ele, farsa. O México já possui mais de 1.300.000 casos da doença e mais 119.000 mortes causadas pela Covid-19. 119.000 mortes. Mendonça quer independência em caso de Flávio Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou ontem que é necessário independência na investigação sobre as suspeitas
de que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, orientou a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Na sexta-feira passada, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que a Procuradoria-Geral da República apure o caso. A ordem da magistrada foi dada após a advogada de Flávio, Luciana Pires, ter dito à revista Época que recebeu instruções do diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, sobre como agir para inocentar o filho do presidente. André Mendonça não comentou se considera preocupante o possível uso de órgãos do governo para favorecer interesses do filho do presidente. Antes dele, na segunda-feira passada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia afirmado que são graves os fatos narrados em reportagens sobre o uso da ABIN, mas observou que faltavam provas. O filho do presidente é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita de comandar um esquema que desviava salários de funcionários do seu gabinete no período em que era deputado estadual, a chamada rachadinha. Flávio nega irregularidades. A ABIN também nega que seus diretores tenham orientado a defesa do senador do Republicanos. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Em bênção de Natal, Papa critica vírus do individualismo radical. Ao invés de pronunciar a mensagem Urbi et Orbi, a cidade de Roma ao mundo, da logia central da Basílica de São Pedro, o líder católico escolheu a Sala das Bênçãos, que fica sobre o pórtico da Igreja Vaticana, e recebeu um público de apenas algumas dezenas de pessoas. Hoje, neste tempo de obscuridade e incerteza pela pandemia, aparecem diversas luzes de esperança, como a descoberta das vacinas. Mas para que essas luzes possam iluminar e levar esperança ao mundo inteiro, elas devem estar à disposição de todos. Não podemos deixar que os nacionalismos fechados nos impeçam de viver como a verdadeira família humana que somos. Não podemos também deixar que o vírus do individualismo radical nos vença e nos torne indiferentes aos sofrimentos de outros irmãos e irmãs, disse. Segundo Francisco, o mundo precisa mais do que nunca de uma fraternidade baseada no amor real, e não em belas palavras, ideais abstratos e vagos sentimentos. Isso também vale para as relações entre povos e nações, todos irmãos, acrescentou, citando o título de sua última encíclica Fratelli Tutti, que tem forte teor social. O Papa pediu a todos os responsáveis, estados, empresas e organismos internacionais que promovam a cooperação no lugar da concorrência e busquem levar as vacinas para todos, especialmente para as mais vulneráveis e necessitados de todas as regiões do planeta. Ele não pode se colocar acima dos outros, colocando leis de mercado, de patentes, de invenções sobre as leis do amor, da saúde e da humanidade, afirmou Jorge Bergoglio, pedindo solidariedade com doentes, desempregados e mulheres vítimas de violência doméstica dos meses de confinamento. Diante de um desafio que não conhece fronteiras, não se pode levantar barreiras. Estamos todos no mesmo barco, ressaltou. Muitos querem apenas um abraço no Natal deste ano, diz Rainha Elizabeth em pronunciamento. No tradicional pronunciamento de Natal, a Rainha Elizabeth II disse que tudo o que muitas pessoas querem na data é um simples abraço. A monarca lembrou que o momento é difícil para aqueles que perderam entes queridos devido à pandemia de Covid-19 e também para aqueles que foram separados por medidas de isolamento social. No discurso, Elizabeth II falou repetidamente da esperança para o futuro, embora tenha reconhecido que milhões de britânicos estão impedidos de terem suas celebrações familiares neste ano. É claro que para muitos esta época do ano será atingida de tristeza, alguns lamentando a perda de seus entes queridos e outros perdendo amigos e familiares distanciados por segurança. Tudo o que realmente querem no Natal é um simples abraço ou um aperto de mão, disse Elizabeth. A própria rainha teve de evitar as celebrações de Natal e está passando a temporada festiva em ela está em silêncio no castelo de Windsor com seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos.
Mutação do coronavírus não é mais letal que a anterior, diz a OMS. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse nesta segunda-feira que não há sinais de que a nova cepa do coronavírus cause uma doença mais severa. Afirmou que o vírus muda o tempo todo e que isso é normal. De acordo com Adhanom, há relatos de novas variantes do coronavírus na África do Sul e no Reino Unido, o que tem causado temor à população. A cepa registrada em território britânico se espalha mais rapidamente. Diversos países europeus anunciaram restrições à região. Os vírus sofrem mutação com o tempo. Isso é natural e esperado. A OMS está trabalhando com cientistas para entender como essas mudanças genéticas afetam o comportamento do vírus, disse Tedros. Este ano foi muito difícil para todos nós, mas para os profissionais de saúde foi muito mais difícil. Neste momento do ano, em que muita gente está comemorando, o maior presente que líderes e população podem dar aos profissionais é ter cuidado, completou. Segundo o diretor-geral, o vírus é capaz de infectar todas as faixas de idade e, por isso, é preciso reforçar o distanciamento social. Agora é momento de transformar compromisso político em ação. A OMS informou ainda que, no início de 2021, 4,6 bilhões de dólares em financiamento adicional serão necessários para comprar vacinas Covid-19 para 20% da população dos países de renda baixa. Prefeitos decidem manter o litoral de São Paulo na fase amarela e fechar as praias no Réveillon. Os 9 prefeitos da Baixada Santista no litoral de São Paulo anunciaram nesta quarta que irão manter a região na fase amarela do Plano São Paulo, o plano estadual para a contenção do coronavírus. A decisão vai contra o anúncio do governo estadual, que é mais restritivo. Os prefeitos também anunciaram que as praias serão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os prefeitos atuais e os eleitos das 9 cidades da Baixada Santista se reuniram na manhã desta quarta e definiram novas ações para a região. De acordo com Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, as cidades da Baixada Santista irão seguir as determinações da fase amarela do Plano São Paulo, permitindo a abertura do comércio com restrições de horários e lotação máxima de pessoas permitidas. O Condesb também definiu que as praias da Baixada Santista serão bloqueadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Segundo Barbosa, nesses dias, a maior quantidade de pessoas na orla, tanto durante o dia como na virada do ano. Barreiras sanitárias nos municípios já são implantadas aos fins de semana em Santos e Guarujá para proibir o acesso de vans e ônibus de turismo. O objetivo é evitar que o turista venha passar o dia na praia. Mas os prefeitos também querem que as barreiras também sejam realizadas nas rodovias, sob responsabilidade do Estado. Eles também pleiteiam o cancelamento da Operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes. Para implantar as barreiras sanitárias e bloqueio das praias, os prefeitos dependem do apoio do Estado, com efetivo da Polícia Rodoviária e Polícia Militar. Por isso, o Condesb irá enviar uma solicitação para conseguir colocar em prática as medidas na região. A Sinovac quer entender por que tivemos um resultado e em outros países outro, de secretário sobre atraso dos dados. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse nesta quinta-feira que a Coronavac tem eficácia superior ao mínimo exigido pela OMS, de 50%, e que o atraso na divulgação dos dados ocorre porque a Sinovac, empresa chinesa que produz a vacina em parceria com o Butantan, quer saber por que houve resultados diferentes nos países que fizeram os testes. A previsão inicial de divulgar a eficácia do imunizante era 15 de dezembro, mas foi adiada para ontem, dia 23. Contudo, o anúncio foi postergado novamente, embora o diretor do Instituto Dimas Covas já tenha garantido que o estudo da fase 3 comprovou que a vacina contra a Covid-19 é segura e eficaz. Para que a vacina comece a ser distribuída, é necessário que o Instituto Butantan envie o relatório à Anvisa e que o órgão aprove o uso do imunizante. Se aprovada, a Coronavac pode se tornar a primeira vacina contra o novo coronavírus disponível no Brasil. Pelo cronograma do governo de São Paulo, a vacinação no estado deve começar no dia 25 de janeiro.
O acordo entre o laboratório chinês e o Instituto Butantan foi anunciado pelo governo de São Paulo em junho e prevê, além do envio de doses prontas, os insumos e tecnologia para que a vacina possa ser produzida e comercializada pelo Brasil. No Brasil, a vacina foi testada em 16 centros de pesquisa, em 7 estados e no DF. 12 mil voluntários brasileiros participaram dos testes. Até o final deste mês, o governo paulista deve ter 10,8 milhões de doses prontas para aplicação. O maior lote de insumos chegou nesta quinta. No dia 9 de dezembro, o Butantan começou o processo de envase da vacina a partir da matéria-prima importada da China. A produção é feita na fábrica do Butantan, que tem 1.880 metros quadrados e conta com reforço de 120 novos profissionais, além dos 245 que normalmente atuam no Instituto. Brasil proíbe voos do Reino Unido por mutação de coronavírus. Depois da decisão de mais de 40 países, o governo brasileiro resolveu na noite desta quarta-feira proibir temporariamente os voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda do Norte, como medida preventiva após a descoberta de uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 no território britânico. A decisão está incluída em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do próximo dia 25 de dezembro, data em que é celebrado o Natal. A nova norma ainda restringe a entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovia, por outros meios terrestres e por meio aquaviário. Apesar da restrição, a portaria assinada pelos ministros Braga Neto da Casa Civil, André Mendonça da Justiça e Eduardo Pazuello da Saúde determina que, em caso de exceção, é preciso apresentar uma certificação da Polícia Federal. Excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em país de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência, poderá ingressar na República Federativa do Brasil com autorização da Polícia Federal, diz o texto. A medida é anunciada dias depois de diversos países em todo o mundo proibirem o ingresso de viajantes do Reino Unido, bloqueando voos provenientes dessa nação. No último fim de semana, as autoridades sanitárias britânicas revelaram a descoberta de uma nova cepa do coronavírus, com uma transmissão mais rápida do que as demais. Por conta disso, o primeiro-ministro Boris Johnson determinou um lockdown em Londres e no sudeste da Inglaterra. Eficácia da Coronavac é de 50% a 90%, disse secretário paulista. A Coronavac desenvolvida pela Sinovac Biotech mostrou eficácia entre 50% a 90% em testes brasileiros, disse o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Guarentai, após o governo paulista adiar na quarta-feira pela terceira vez a publicação dos dados. Os resultados dos testes são conhecidos exclusivamente pelo Centro de Pesquisas Biomédicas do Instituto Butantan, que tem um acordo com a Sinovac para a produção da vacina, disse o secretário de Saúde, Jean Guarentai. Os primeiros ensaios mostraram eficácia acima de 50%, o mínimo exigido pela Anvisa e abaixo de 90%, disse Guarentai em entrevista à Rádio CBN transmitida na noite de quinta-feira, dia 24. Na quarta-feira, o Butantan recusou-se a especificar a taxa de eficácia de um teste com 13 mil voluntários, citando suas obrigações contratuais com a Sinovac, o que gerou dúvidas sobre transparência dos trabalhados com a vacina. A Coronavac mostrou 91,25% de eficácia na Turquia, de acordo com o anúncio na quinta-feira de dados provisórios de um teste em estágio final no país. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.